Glórias a Deus, amém, que bênção. Oh glórias, abra sua Bíblia, livro do Êxodo, no capítulo 24, e depois no capítulo 32, 24, verso 12 em diante. Peço que você fique sentado, porque a leitura que irei fazer é um tanto extensa, mas é necessário e é uma leitura tremenda. Êxodo 24, a partir do versículo de número 12. Enquanto você abre, também dou as boas-vindas à missionária Cecília, que estava aí tirando uns dias de descanso, mais do que merecidos, né, missionária? E seja bem-vinda, minha irmã, você faz falta aí. Amém? Jennifer também, tá aí, Jennifer? A Júcio Pedro. Eu vi que estava faltando gente aqui, tudo aqui, ó, na direita aqui do púlpito, né? Sempre aqui, sempre o Pedro e a Júcio por aqui, a Cecília lá. A Jenny não tá aí, né? Jennifer. O nome dela é? Ela não está aqui, né? Mas ela também estava viajando. Quem achou diz amém? Amém. Então, versículo... Oh meu Deus, tem coisa que é complicada, irmão, não tem jeito, né? Fica aquela coisa assim impregnada. Jesus já vai tirar, né? E a palavra, irmãos, segura, hein? A palavra vem forte. Já começou no pregador, né? Aí, ó. Versículo de número 12 do capítulo 24. Disse o Senhor a Moisés: suba ao monte, venha até mim, e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Escute, durante 6 dias a nuvem cobriu o monte, mas no 7º dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Pula para o capítulo 32, a partir do versículo de número 1. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro.
curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Versículo 11: Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-se do fogo da tua ira, tem piedade, e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. Versículo 14: e sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Versículo de número 25 para encerrar. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Verso 26: então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, juntem-se a mim, ou junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão e o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas como Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Volta no 25. Moisés viu que o povo estava, 26, então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Amém? Pode fechar a sua Bíblia. Deus havia levantado Moisés para livrar o seu povo da escravidão do Egito. Muitos anos de opressão nas mãos de Faraó. O povo gemeu, o povo chorou, o povo lembrou do Senhor e clamou a Deus. Deus que é Pai, ouve do céu, se compadece. Levanta este homem que tem dúvidas em relação à missão que lhe fora dada, mas o Senhor o faz entender que não é ele que importa naquela ocasião, mas que a presença desse Deus vivo iria com ele. Este homem se levanta, vai, enfrenta os obstáculos, ele toma para si o seu chamado, desempenha a missão, vai, sofre nas mãos de Faraó, mas no final o saldo é positivo. A história bíblica vai nos mostrar que no final das 10 pragas, tudo aquilo que você já conhece, né, de juízo contra a vida de Faraó, para que ele então liberasse o povo para ir embora, nós vamos ver que o saldo é positivo. Moisés alcança sim o objetivo. Faraó, depois da última praga, a morte dos primogênitos, manda que aquele povo saia de lá. Mas não só isso, aquele povo, além de sair das garras de Satanás na pessoa de Faraó, aquele povo ainda sai com uma indenização do Egito, porque a Bíblia vai dizer que eles entregaram os bens, entregaram joias, entregaram animais, coisas valiosas para o povo de Israel, os israelitas, para que eles então saíssem de lá. Nós vamos ver a mão de Deus trabalhando de forma sobrenatural. Deus vai abrir o mar vermelho, Deus vai aniquilar o exército de Faraó que vem atrás do povo. Deus vai fazer brotar água da onde não tem água, para o povo matar a sede.
Deus vai alimentá-los com o maná que desce do céu. Deus vai dar codornizes, porque eles queriam se alimentar com a carne. Deus vai fazer com que a roupa não se desgastasse, o calçado durasse. Deus está mostrando o poder maravilhoso das suas mãos, porque Deus estava interessado em separar aquele povo. Deus está mostrando a eles quem Ele é e do que Ele é capaz. Depois de 3 meses no deserto, eles vão chegar aos pés do Monte Sinai, aonde Deus vai ter um tete a tete mais perto com este povo, aonde Deus vai chamar os líderes e vai dizer: olha, eu quero ser o Deus de vocês, eu quero cuidar de vocês, tudo que tem na terra é meu, tudo que tem na terra pertence a mim. Eu criei as coisas visíveis e invisíveis, tudo está debaixo do meu domínio, tudo está debaixo da minha posse, mas eu quero vos ter como uma propriedade exclusiva, como uma nação de sacerdotes, como algo peculiar. Eu quero ter vocês diferenciados entre as outras nações da terra. O povo está maravilhado em ver a mão de Deus e o poder que este Deus tem, e este povo então é rápido em dizer que vão sim aceitar a proposta, o convite, o apelo de Deus, e que irão servi-lo acima de tudo, e que irão confessá-lo e adorá-lo, e somente a Ele irão servir. Então Deus faz ali com eles uma aliança aos pés do monte, e ali você vai conhecer o Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, e tudo começa nessa situação. Você pode perceber neste resumo que Deus, com mão forte, braço forte, resgatou o povo do Egito, mas colocou o povo no deserto. E a história bíblica também vai nos dizer que algo que poderia durar menos de 30 dias, a história paralela vai dizer, a chegada até Canaã demorou 40 anos. Porque uma coisa aqui, irmãos, eu quero abrir um parênteses, eu quero já trazer uma verdade para mim e para a tua vida. Deus, Ele é aquele que arranca alguém do Egito. Eu não sei você, mas Ele arrancou a minha vida do Egito. Ele me tirou um dia do Egito, que se chama mundo hoje para nós. Mas o mundo que eu digo é o sistema que a Bíblia fala que jaz no maligno, aonde quem comanda, aonde quem lidera, aonde quem dita as regras, a moda, o costume, o que se faz ou não se faz é Satanás. E são coisas contrárias à vontade de Deus. São coisas que não agradam a Deus, mas agradam a carne, agradam ao adversário das nossas almas, aquele que tem interesse em nos levar com ele no final que ele tem decretado, um lago que arde com fogo e com enxofre. Ele sabe qual é o final dele, porque ele conhece a Bíblia mais do que qualquer um de nós. Ele sabe o que está reservado para ele. A Bíblia é bem clara em dizer em Apocalipse, no livro da Revelação, que Satanás, que é a besta, que é o anticristo, e o falso profeta, a trindade satânica, será lançada no lago que arde com fogo e enxofre. E todos aqueles também que rejeitaram ao Senhor Jesus, que rejeitaram a solução que Deus deu ao pecado e ao pecador, também serão lançados naquele lugar. Aquele lugar não foi feito para mim e para você. Aquele lugar não foi feito para nenhum de nós e para nenhum ser humano. Mas todos aqueles que rejeitarem o que Cristo, o que o Senhor nos ofereceu em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que ouvir isso e rejeitar, herdará também este futuro, este destino. Eu vejo a mão de Deus arrancando um povo do Egito e pondo no deserto. Mas esse povo não sai do deserto com facilidade. A Bíblia fala que uma geração morre no deserto e não vê a promessa. Por quê? Porque Deus, Ele nos tira do mundo e nos coloca no deserto, a modelo da palavra. Só que enquanto eu e você somos pessoas que andamos em caminhos tortuosos, enquanto eu e você somos pessoas que não renunciamos o que devemos, que não andamos segundo o Espírito, mas segundo a carne, que não andamos nos propósitos e projetos de Deus, enquanto somos pessoas murmuradoras, a modelo do povo de Israel, então eu entendo que nós permaneceremos no deserto.
passando por dificuldades, situações, e passando por coisas que muitas vezes nós não entendemos por que passamos. Porque existem desertos que Deus de fato nos leva, mas existem, para alguma situação, mas existem desertos que nós entramos com os próprios pés. Este povo viu as maravilhas de Deus, confessou o Senhor Jesus. Este povo declarou que ia servir a Deus. E agora nós lemos na palavra de Deus que Deus convida, Deus já tinha mostrado sinais e maravilhas e prodígios. Deus já tinha dado qualquer sinal, muito além do que tudo que eles podiam ter visto no Egito. Deuses pagãos do Egito, eles viram as maravilhas de Deus que eram infinitamente maiores. Mas em pouquíssimo tempo, este povo agora contempla uma situação. Deus chama Moisés para o monte, para ficar lá 40 dias, recebendo revelações de Deus para trazer. E me chama a atenção no texto que nós lemos, o primeiro texto, que fala que Deus chamou Moisés, porque às vezes a gente lê, não percebe alguns detalhes. Deus chamou Moisés para subir ao monte, e diz o texto que durante 6 dias havia nuvem, a nuvem já estava no topo, mas diz o texto que no 7º dia Deus se manifesta. Eu fico imaginando o primeiro dia, irmãos, porque 24 horas para passar não é quando você não está ocupado, quando você não está em atividade. Você já deve ter percebido que ele passa, parece que muito mais devagar. Quando você não tem o que fazer, está num dia de folga, ou num feriado, ou numa férias, ou você está sem atividade, você está sem nada para fazer, para se ocupar, parece que não passa, não tem aquele ditado? Parece que a hora não passa. Agora pensa você, ele é convidado por Deus para subir ao monte. Ele está lá na manhã, na tarde e na noite do primeiro dia, e nada. Passa para o segundo dia, manhã, tarde e noite e nada. Passa para o terceiro dia, manhã, tarde, noite e nada. Talvez eu e você já teríamos desistido no terceiro, ou antes. Passa para o 4º dia, passa para o 5º dia, passa para o 6º dia e nada. Quantos de nós, talvez pela pressa que temos em receber as coisas de Deus, já teríamos desistido do monte do Senhor? Aqui eu posso aprender, irmãos, que as coisas de Deus não estão debaixo do meu e do teu controle. Que como o agir de Deus não está debaixo da nossa vontade, da nossa linha de pensamento e de ação, da nossa forma de ver as coisas, da nossa forma de compreender este mundo. Aqui eu posso ver que as coisas de Deus não estão subordinadas a nada que é humano, que é deste mundo, desta terra. Porque o homem que era o mais íntimo naquele momento de Deus, recebe o próprio convite de Deus, do próprio Deus, para subir o monte, e ele está lá como que feito de bobo lá. Deus chamou ele para conversar, já foi 1 dia, já foi 2 dias, já foi 3 dias, já foi 4, já foi 5, já foi 6, e cadê esse Deus? E é nessa impaciência, e é nesta falta de longanimidade, e até mesmo falta de fé e perseverança, que muitos estão ficando pelo caminho. Porque Deus não está fazendo do seu jeito, porque Deus não está fazendo do meu jeito, porque Deus não está me agradando, porque Deus não faz o que eu pedi, porque Deus não faz o que eu coloquei na minha listinha de pedidos, porque Deus não me atende como eu gostaria, porque Deus, porque isso, porque aquilo, porque, são tantas coisas. Mas Moisés é diferente, porque Moisés acreditava em Deus, porque Moisés conhecia Deus, e Moisés sabia: se Deus me chamou, se Deus me convidou, se Deus me fez uma promessa, sobe que eu vou me encontrar contigo, Ele virá. Não importa o tempo que demorar, pode ser 1, pode ser 3, pode ser 10, pode ser 15 dias, eu vou ficar aqui aonde Ele mandou ficar, porque se tem alguém que é fiel nessa terra e nesse mundo, é este Deus que me chamou e que tem me mostrado maravilhas diante de mim. Batata, no 7º dia, a voz de Deus se manifesta.
e chama Moisés para o bate-papo. Moisés, acho que Deus fez, né? Foi porque Deus prova, irmãos. A Bíblia fala que Deus nos prova. Ele prova a nossa fé. A perseverança produz paciência. Moisés, agora vamos, já que você passou na primeira etapa, eu vejo Deus trabalhando por etapas aqui nesta noite. Tem alguém que está num processo com Deus aí, ó. Tem alguém que está numa etapa, alguém que está num mistério com Deus aí. Deus, eu quero casar, o Senhor falou que eu ia casar, pai, até agora não casei. Calma, você vai casar. Deus está falando aqui, Deus está falando no meu coração. Deus me trouxe sobre casamento agora aqui, ó, casamento na minha mente. Tem gente que está desanimando de casar ou do casamento, achando que vai ficar para titio, para titia, como diz o ditado. Ei, espera, se Ele falou que está preparando, aguarda que o melhor para a tua vida vai chegar no tempo dEle. Lembre-se dessa palavra. Moisés ficou lá esperando. No sétimo dia Deus apareceu. Ei, no sétimo dia, 7 é perfeição de Deus. 7 na Bíblia é plenitude. 7 na Bíblia é bênção, é maravilha. Ei, no sétimo dia de Deus para a tua vida vai chegar a tua bênção, a tua providência, o teu milagre, a tua resposta. O teu marido, o teu noivo, a tua noiva, a tua esposa. No sétimo dia de Deus na sua vida, no dia perfeito, no dia de Deus, no dia escolhido, vai chegar, porque Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Mas muitos ficam pelo caminho porque não conseguem esperar. Muitos dão uma mãozinha para Deus porque não conseguem esperar. Muitos entram pelo caminho errado porque não conseguem esperar. Muitos têm consequências que são indesejadas e não precisariam existir, mas porque não puderam esperar. E este povo agora está lá. Moisés está lá batendo um papo com Deus. A Bíblia vai dizer que o papo era sobre o tabernáculo. Revelações do céu. Moisés, vou te mostrar uma coisa que tem no céu. Tem um lugar aqui, ó. Você vai reproduzir isso na terra. Você vai reproduzir isso na terra, porque vai ser o lugar que vocês vão se reunir para me adorar. Porque vocês não sabem como adorar, mas vocês também são pessoas impuras. Então, vocês vão precisar fazer algumas coisas para que seja possível. Vocês são pecadores, se relacionar comigo, um Deus santo. Mas será possível. Vai ter que fazer isso, ó, faz isso daqui. Isso aqui é um tabernáculo. Vai acontecer um sacrifício aqui fora. Depois vai ter uma pia aqui. Depois vai ter essa daqui. E ele está lá recebendo as revelações de Deus. Ele está lá anotando tudo. Quem sabe ele está lá fazendo a relação, o seu esboço. Sim, pai, está tudo aqui. Eu vou chegar lá e vou realizar, porque o povo está lá. O povo confessou, o povo disse que vai te servir. Então eles estão lá esperando, eles estão lá aguardando, porque eles confiam no Senhor. E eu vou descer com isso e vai ser uma festa. Só que Deus começa a contemplar uma festa, mas não é uma festa legal. Porque esse povo que acabou de confessar, que acabou de dizer que ia servir, que acabou de ver tanta coisa de Deus, irmão. E eu e você, nós já vivemos muitas coisas com Deus. Nós já vivemos experiências, milagres, livramentos, providências divinas. Nós já vivemos situações que nós já falamos e declaramos: só Deus, só Deus para ter acontecido isso aqui. Só Deus para eu ter fechado esse negócio, para eu ter quitado essas dívidas, essas contas. Eu seria processado, eu seria despejado, eu perderia um financiamento, mas Deus, Ele chegou na hora certa. A providência veio na hora certa. Jeová Jirê, a providência na hora certa. A doença veio e me acometeu, a medicina desenganou, mas Deus chegou com um milagre e tocou a minha vida, e eu fui renovado, restaurado. Eu não tinha um órgão, o meu pulmão era infeccionado, era sujo, e agora eu tenho um pulmão como o de uma criança. Quantos de nós já ouvimos esses testemunhos, que as pessoas vão na medicina e a medicina tem que testemunhar e se render? Algo sobrenatural aconteceu, porque está curado, está renovado, está restaurado. Quantos de nós já vimos livramentos nas nossas vidas?
Então todos nós já vivemos experiências com Deus. São suficientes para termos gratidão a esse Deus. São suficientes para andarmos com esse Deus. São suficientes para sermos amigos de Deus. São suficientes para nós buscarmos a presença e a plenitude desse Deus para as nossas vidas. Aquele povo tinha muito mais. Aquele povo viu coisas que nós não vimos. E eles começam agora em pouquíssimo tempo. Olha, Arão, esse homem que subiu não desce mais. Olha a impaciência. Olha a dificuldade em esperar. Olha a dificuldade em compreender que o tempo de Deus é o tempo de Deus. Eu não sei por que Deus fala tanto do tempo. Olha a dificuldade em perceber que Deus é Deus, e Ele é Deus sobre o tempo. Ele é Deus sobre aquilo que é melhor para cada um de nós. Ele é Deus para saber, para projetar o nosso futuro da melhor maneira. As nossas decisões têm que ser pautadas na direção e no sinal que esse Deus dá, porque Ele dá. Basta eu e você buscarmos o sinal. Ele nos dará uma direção, Ele nos dará uma visão, Ele nos dará uma palavra, Ele nos dará uma revelação no íntimo, no espírito. Ele falará ao nosso ouvido, Ele fará alguma coisa, colocará uma mula diante de nós, mas Ele dirá para nós alguma coisa. Basta que eu e você façamos como Moisés, acreditemos nesse Deus, que Ele é vivo e verdadeiro e poderoso. Este povo agora se desvia tão facilmente. Precisamos de um Deus, Arão, porque esse daí se demora. Não sabemos mais dele, sumiu, foi embora. Ele falou que ia, voltava com as coisas de Deus e ele foi embora, ele nos deixou. Não sei o que eles diziam. O homem que está lá, Arão, pega, funde o ouro, faz um bezerro. Por que bezerro? Porque era um Deus que havia lá no Egito. Era um Deus que era adorado no Egito. Ele pega e faz uma réplica daquilo que eles conheciam no Egito. E o que mais aqui me choca é que está escrito assim no verso 5: vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Uma festa dedicada ao Senhor, mas com um bezerro de ouro ali para satisfazer os desejos daquele povo. Uma festa, uma festa ao Senhor, mas com coisas que o Senhor não se agrada. Uma festa para Deus, mas com coisas que o Senhor não aprova, que Ele não mandou fazer e que Ele não permitiu, muito pelo contrário. Em Êxodo 20 Ele havia dito: não farás imagem de escultura nenhuma, e não se prostrará diante dela em adoração. Somente a mim, somente a Deus adorarás. E a gente se encontra num contexto da nossa nação, num final de semana que a gente vê uma festa que marca a nossa nação. E nós falávamos disso ontem, lá no acampamento dos jovens, que é o carnaval. O nosso país, infelizmente, ele é conhecido, além do país do futebol, como também sendo o país do carnaval. E quando nós falávamos ontem com os jovens lá sobre o carnaval, nós tentávamos explicar um pouco sobre a origem dele, o que ele representa, o que ele é. E nós começamos ali a entender algumas coisas. E ali naquele momento a gente entendeu que a história está nos dizendo que há 2.500 anos, até 3.000 anos antes de Cristo, esta festa ela se origina lá na Europa, né? Ela tem um calendário lá para os gregos em adoração a um deus, né, Dionísio, e os romanos depois ao deus Baco, que para eles era um deus da produtividade, o deus, né, que quando eles tinham boas colheitas, eles então prestavam culto a esses deuses, se embriagando, diz a história, comendo, praticando a glutonaria, comendo até vomitar em grandes banquetes. Quando não aguentava mais, vomitavam para voltar a comer.
se embriagavam com o vinho, e após estarem já embriagados, ou seja, fora do estado de lucidez e de sobriedade, começavam a praticar orgias sexuais, imoralidades. Tudo isso em nome, de uma divindade pagã. Na Idade Média, a Igreja Católica Romana vê que está perdendo fiel para esse tipo de evento, de comemoração, de celebração. Ela então coloca no calendário, mas é claro que ela não coloca desta forma. Ela coloca no calendário como sendo um dia que seria possível ali comer bastante carne, beber vinho, e que antecederia os 40 dias da quaresma para então a preparação para a Páscoa. Por isso que o carnaval ele não tem uma data fixa no mês, dia 10 ou dia 5 ou dia 15. Você pode ver que ele está sempre vinculado, precisa-se saber o dia da Páscoa, aí tem os 40 dias da quaresma, e antes o carnaval, mas a quarta-feira de cinzas marca o início da quaresma. E os mais antigos aqui, que já frequentaram a igreja romana, sabem que havia na missa de quarta-feira de cinzas, uma cinza para ser colocada na testa dos fiéis com uma cruz, simbolizando que tudo aquilo que foi feito na festa da carne haviam se arrependido, e que, como exemplo do Velho Testamento, que se humilhavam e se voltavam a Deus sentando sobre cinzas, ou colocando cinza na sua cabeça, naquela tradição do Oriente Médio, a igreja coloca isso como um símbolo. A partir de hoje você está arrependido do que fez, e começa 40 dias de um período de espiritualidade para se preparar para a Páscoa, o período dos 40 dias de Jesus no deserto. É claro que a igreja romana, ela não recomendou que se fizesse o que se faz. É claro que a igreja romana, ela não vai compactuar com aquilo que se faz, mas a grande realidade é que, para não perder os fiéis daquele então, ela vai incluir isso no seu calendário, colocando no calendário cristão da igreja romana a festa do carnaval, que no original são de duas palavras, carnes vales, do latim algo assim, que vai significar a Deus a carne. Ou seja, é quando os fiéis iriam se despedir, eles iriam se satisfazer, eles iriam digamos ali, satisfazer os seus apetites, e então iriam se despedir dela pelos próximos 40 dias e não iriam mais comer carne. Por isso que alguns até hoje não comem carne nesse período de quaresma. E quando eu li esse texto hoje, eu podia entender como que perceber esta questão desta mistura das coisas pagãs, das coisas mundanas com as coisas de Deus. E aí eu pude perceber que talvez o carnaval não surgiu 2.500 anos atrás, mas surgiu mais tempo atrás, porque talvez isso daqui tenha sido uma das primeiras festas de carnaval. Porque o texto vai dizer mais à frente que eles estavam nus, que eles estavam farreando, que eles estavam cometendo coisas imorais, mas estavam cultuando. E nós explicávamos para os jovens ontem que não existe a possibilidade, não há como nós entendermos que possa haver mistura ou conexão de uma festa mundana, que é declarada que é uma festa carnal para atender aos desejos da carne. Não há conexão disso com alguém que se diz estar na presença desse Deus vivo e maravilhoso. Porque o apóstolo Paulo vai ser claro em dizer aos Gálatas no capítulo 5 que nós devemos não andar pela carne, porque se andarmos na carne satisfaremos os desejos da carne, que são manifestos: imoralidade sexual, iras, pelejas, ciúmes, contendas, orgias, coisas semelhantes, bebedices, glutonarias, tudo isso. Paulo vai falar: os que andam na carne satisfazem a carne, mas os que são de Cristo já crucificaram a sua carne com Cristo, e não servem mais segundo os desejos, não andam mais segundo os desejos da carne, mas andam agora para glorificar o seu Senhor. E Paulo vai nos dizer que só tem um jeito, só tem um jeito de vencer a carne, só tem um jeito de vencer a ansiedade, só tem um jeito de vencer a imoralidade, só tem um jeito de vencer a sensualidade, só tem um jeito de vencer as fraquezas da nossa carne, as paixões carnais. E ele vai dizer no texto, ele vai dizer: andando no Espírito.
Ele vai dizer: se andarmos no Espírito, então faremos as coisas do Espírito. Ele vai dizer: porque o Espírito e a carne, eles lutam um contra o outro, eles vivem em constante peleja, guerra, luta, eles estão em desacordo. Aí Paulo vai dizer: por isso que vocês não fazem o que vocês querem. Por isso que quando eu e você queremos ser mais espirituais, queremos nos aproximar mais de Deus, queremos ter dons do Espírito, queremos ter intimidade com Deus, queremos ser usados pelas mãos de Deus, queremos ser mais e mais espirituais na presença de Deus, e sabemos que para isso temos que orar mais, jejuar mais, temos que ler mais a palavra. É o que nós queremos, é o que o Espírito que habita em nós quer. Mas quando nós pensamos em jejuar, a fome aumenta, então nós não conseguimos, porque nós sentimos fome e nós temos que comer. Quando nós precisamos orar mais, nós temos sono e nós não conseguimos, porque o sono nos vence e nós não conseguimos acordar. Quando nós precisamos ler mais a palavra, nós não conseguimos, porque começamos a ler, temos preguiça de ler, ou então é cansativo ler, ou então me dá sono ler, porque a carne não quer o que o Espírito quer. E ele vai dizer: é por isso que nós não fazemos o que queremos. E o Senhor falava ao meu coração que é um tempo onde Deus tem se preocupado com a igreja do Senhor, na sua espiritualidade. O pastor Sérgio falava no início: nós não podemos entender a fé, o cristianismo, como uma religião que nós vamos cumprir atos e simplesmente está tudo certo. Não. Porque desta maneira estaremos como aquilo que comentei há pouco, estaremos cumprindo rituais. Eu vou me esbaldo em 5 dias de carnalidades, satisfaço tudo que a minha carne deseja. E quando eu falo carne, é a natureza humana caída e depravada. Mas depois, numa quarta-feira de cinza, eu recebo uma cinza que diz para mim que tudo passou e que agora eu posso continuar, porque não foi nada e porque nada aconteceu. Não, o Senhor anda preocupado com uma igreja que muitas vezes tem se misturado com o mundo, tem se misturado no entendimento, nas práticas, tem se deixado levar por coisas que muitas vezes, de pouquinho em pouquinho, vai nos afastando da presença, vai nos tirando do foco que Deus tem para cada um de nós. O apóstolo Paulo, ele é muito claro em dizer: aqueles que são amigos deste mundo, ele fala, aliás, Tiago, são inimigos de Deus. Tiago é mais duro, ele fala adúlteros, ele chama a igreja. Não sabeis vós, Tiago está dizendo, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Não sabeis vós que o Espírito tem ciúmes de vós? Oh, Pai. E muitas vezes nós temos feito como Esaú, que para satisfazer o desejo da sua carne, eu estou a ponto de morrer. Esaú estava com fome, nada mais importava para ele naquele momento senão saciar a sua fome, o seu estômago. Então ele cede, ele vende, ele cambeia, ele troca o seu direito de primogenitura, o que era de maior valor naquele momento. E aí vamos dizer que Jacó foi audacioso ou foi desonesto? Não, Jacó naquele momento teve mais olhos para as coisas espirituais do que o próprio Esaú, que detinha o direito. Mas Esaú se cansou no campo, trabalhou demais, se desgastou no campo, no mundo, teve muita fome, ao ponto de não perceber que o que tinha valor estava indo embora. Aquilo que tem valor na minha e na sua vida, queridos, é aquilo que a Bíblia diz que em Éfeso, quando eu e você ouvimos a palavra da verdade, e nós acreditamos em Jesus, e nós cremos em Jesus e confessamos Ele, diz a palavra que nós recebemos um selo do Espírito Santo. Nós recebemos o selo da aliança, que é o Espírito Santo que habita em nós. Não há nada que possa ter mais valor nas nossas vidas do que a presença do Espírito Santo guiando os nossos passos, guiando a nossa família. É o Espírito Santo que vai garantir um futuro de bênção para cada um de nós.
Cada um que é pai e mãe aqui quer o melhor para o seu filho, quer um futuro abençoado, quer um bom emprego, um bom esposo ou esposa, quer ver um filho realizado, servindo ao Senhor na congregação, na igreja do Cristo vivo. Cada um de nós aqui quer ver um filho ou uma filha adorando, louvando o nome do Senhor e contemplando o poder de Deus descendo e curando o enfermo e curando o que precisa, curando a alma daquele que está precisando de cura. Cada um de nós quer ver a presença de Deus se manifestar, quer ser canal e bênção, mas muitas vezes não entendemos que para que tudo isso possa acontecer, o Espírito Santo tem que estar em nós, nós temos que estar nele. Jesus disse: aquele que me ama guardará os meus mandamentos, e eu e o Pai viremos a ele, e nele faremos morada. Jesus só vai habitar naquele que guarda os seus mandamentos, e só guarda os seus mandamentos aqueles que o amam de verdade. O que Moisés fez aqui ao descer do monte, ele viu que o povo estava desenfreado, que estava perdido. Ele deu uma bronca em Arão, ele fez um estrago, diz a palavra. Ele quebrou todo aquele bezerro, pastor Everton, fez virar pó, jogou o pó do ouro na água, fez o povo beber água com pó de ouro, colocou no fogo aquela porcaria e começou a decretar um concerto no meio do povo. E ainda ele dá uma chance, porque Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de amor, e nos estende sempre uma nova oportunidade. E ele chega lá no meio daquele povo, e ele então se coloca de pé à entrada do acampamento e diz: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. É o grito de Deus nesta noite. É o grito de Deus não só para mim e para você, não só para você que está aí na penitenciária ou que nos ouve pela rádio, mas é o grito de Deus para uma nação, é o grito de Deus para um mundo. Quem é por mim, junte-se a mim. Porque a palavra de Deus diz que aquele que não se ajunta, espalha, mas aquele que não espalha, ajunta. Moisés estendeu a oportunidade, porque Deus é um Deus de misericórdia e graça. Oh, como é maravilhosa a graça de Cristo. Sabe o que é a graça de Jesus, querido? A graça de Jesus é aquilo que faz com que a gente receba o que a gente não merece. Nós recebemos a salvação dele, mas nós não merecemos a salvação. Mas Jesus conquistou isso para nós. Jesus conquistou isso, e Paulo, o maior teólogo dos gentios, vai dizer: a justificação não vem mais pelas obras da lei, mas a justificação vem pela fé no sacrifício de Cristo, pelo sangue vertido na cruz, a justificação pelos nossos pecados, a lavagem, o regenerar da nossa vida, a salvação, o nosso perdoar dos nossos pecados e o nosso nome escrito no livro da vida. Não vem porque você é mais bonito, ou tem mais dinheiro, ou tem uma posição elevada, ou porque você é mais inteligente, ou tem 10 faculdades. Não, vem porque Jesus morreu na cruz do Calvário e estendeu pela fé para todo que crê. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Aplauda o nome de Jesus nesta noite. Vamos chamar o louvor aqui para cima. A graça é maravilhosa, irmãos. A Bíblia fala que é do homem cair, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Uma vez alguém perguntou para o Senhor: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Quantas? Alguém falou aí: 1, 2, 3, 7? 70 vezes 7. Está vendo o 7 aí, ó? 70 vezes 7 significa que quantas vezes forem necessárias, nós devemos perdoar, porque o perdão virá para nós quantas vezes for necessário. Desde que haja arrependimento, desde que haja um retorno, desde que haja um voltar.
O grito de Deus nesta noite é: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Talvez aquele povo não imaginava o que viria após isso, porque diz o texto que somente um grupo se juntou, os levitas. Todos os levitas se juntaram a ele. Lembra a tribo de Levi? A tribo que foi separada para servir ao Senhor, a tribo que não recebeu terra na partilha das terras, a tribo que não recebeu terra em Canaã, porque seria sustentado pelo dízimo, seria sustentada pelas mãos de Deus, os levitas que serviriam ao Senhor dia e noite. Moisés fala: quem é pelo Senhor? Quem é pelo Senhor? Junte-se a mim. Foi aberto a todos. Perceba isso, foi aberto a todos, mas nem todos aceitaram o convite. É forte, irmãos. Nem todos aceitaram. E o que aconteceu depois? Os que não aceitaram receberam o juízo de Deus. O grito de Deus nesta noite para a sua igreja é que nós devemos nos voltar mais para o Senhor. Num tempo de festividade, num tempo onde nós vivemos no contexto cultural da nossa nação, a festa da carne, a festa da imoralidade, aonde aumenta o número de acidentes de carro pela embriaguez, aonde aumenta o número de homicídios por causa de brigas com pessoas entorpecidas, aonde aumenta o número de gravidez indesejadas por causa de um momento de prazer, aonde o próprio governo do país estabelece um programa de política pública para distribuir preservativo. E não só isso, não basta mais, agora tem também a pílula do dia seguinte. Nesse tempo é onde o Senhor chama a igreja para fugir da imoralidade, para fugir do bezerro de ouro, para fugir das coisas do adversário, para fugir, aleluia, das coisas das trevas, para fugir das obras da carne. É nesse tempo que o Senhor tem chamado um povo para ser santo, para servir em santidade, para andar no seu caminho, para andar na sua palavra, para receber as maravilhas do céu, para receber as promessas de Deus.